Trazendo agora aqui a informação, ainda relacionado ao discurso do Alexandre de Moraes, que ele fez na última terça-feira, quando assumiu a presidência do TSE. O corregedor do TRE do Distrito Federal e vice-presidente também do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, criticou o discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e afirmou insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. A fala aconteceu durante uma sessão do TRE na sexta-feira, dia 19. Na ocasião, o desembargador anunciou sua aposentadoria. Coelho da Silva, que também atua no Tribunal de Justiça, diz que Moraes fez uma, entre aspas, declaração de guerra ao país. Em sua fala, diante do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes da República, em vez de promover uma fala de conciliação. Ele também falou o seguinte, abre aspas: ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega e eu não quero participar disso, fecha aspas, foi o que falou o desembargador. Ele ainda afirmou que irá, em seus últimos dias de atividade, cumprir as leis, mas não, abre aspas, discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais, fecha aspas. Então vamos agora acompanhar a fala do vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, em relação ao discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. É para fazer um agradecimento. Senhor presidente, é para fazer um agradecimento em razão do TRE. O presidente do TRE anunciou que tem um evento hoje, mas como eu não fui convidado, eu estou com tempo para falar aqui. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho. Eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para pregar a paz. Então aí foi o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente
do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, que acabou criticando o discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e também anunciou a sua aposentadoria. O que me chamou a atenção nessa fala desse desembargador, né, do corregedor e vice-presidente, Sebastião Coelho da Silva, foi ele ter falado que deve ter cuidado com as palavras. Se ele tem que ter cuidado com as palavras, imagine nós, né, também. E também no final de sua fala, quando ele diz que vai cumprir a Constituição, as leis, decisões judiciais, mas não discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais. E ainda em relação ao discurso do Alexandre de Moraes, o J.R. Guzzo, né, o jornalista, ele, em cima da fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que resumiu essa cerimônia de posse do seu ex-colega Alexandre de Moraes na presidência do TSE como funesto acontecimento, ele publicou um artigo chamado O Pior Discurso, artigo aí publicado no jornal Estado de São Paulo. E diz o seguinte: é difícil achar neste país alguém que possa falar do, abre aspas, Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas, com mais autoridade do que o ex-ministro Marco Aurélio Mello. É natural, levando-se em conta que ele passou 31 anos dentro do STF, a casa matriz desse TSE, do qual se fala sem parar nos dias de hoje, e sabe mais ou menos tudo a respeito de um e de outro. Mais difícil ainda seria encontrar uma definição tão admirável como a que ele deu para a cerimônia de posse do seu ex-colega Alexandre de Moraes na presidência desse Frankenstein burocrático que governa as eleições brasileiras. Funesto acontecimento, resumiu ele. Foi de fato uma dessas calamidades que só as nossas atuais cortes superiores conseguem produzir. A maior contribuição que Moraes poderia dar às eleições seria não abrir a boca sobre o assunto. Mas uma vez que resolveu fazer discurso, fez o pior discurso possível. Falou ao público como um delegado de polícia. Prometeu reprimir, punir e proibir. Em vez de celebrar o voto livre e os direitos políticos do cidadão, fez ameaças. Anunciou que vai ser, entre aspas, implacável. No momento em que a autoridade eleitoral mais deveria tranquilizar as pessoas, garantir a liberdade de manifestação e mostrar-se imparcial, ele soltou um grito de guerra. O ministro deixou claro em seu discurso de posse, mais uma vez, que o importante para ele, para o STF e para o consórcio esquerdoso que o transformou em herói das lutas, entre aspas, contra o governo, não são as eleições populares, são as urnas eletrônicas do TSE. Também não deixou nenhuma dúvida sobre com quem, na vida real, ele promete ser implacável durante a campanha. Há toda uma encenação para fingir que não é assim, mas até uma criança com 10 anos de idade sabe que é exatamente assim. Moraes, no que se tornou uma ideia fixa no STF e nas forças que querem derrotar o governo, louvou o sistema eleitoral brasileiro como a maior contribuição já feita à humanidade desde a descoberta da penicilina. É uma piada. Só 2 países, Butão e Bangladesh, usam as mesmas urnas eletrônicas de primeira geração iguais às do Brasil. Como alguém pode se orgulhar de uma coisa que só é utilizada no Butão e em Bangladesh? Não tem nada a ver com democracia, tem tudo a ver com a lógica. Mas o ministro promete ser, entre aspas, implacável com quem disser isso. O discurso de Moraes é uma explosão de rancor contra a ideia geral da liberdade. Tudo o que lhe ocorre dizer a respeito do assunto é que a liberdade é algo que deve ser controlado, limitado e punido quando o STF não aprovar o uso que for feito dela. Funesto acontecimento, como diz o ex-ministro Marco Aurélio. Então aí o artigo publicado pelo J.R. Guzzo sobre esse discurso do Alexandre de Moraes na posse da presidência do TSE. E ainda em relação a esse discurso, que é interessante, né, quando o Alexandre de Moraes ele vai falar sobre liberdade e a partir dali ele também começa a denunciar o mau uso da liberdade. Quando ele diz que ela não pode ser utilizada quando ameaça quem exerce o seu direito de alguma forma que o TSE não admita. O que chamou também a atenção em sua fala
é que ele informou que vai ser implacável, a gente está falando sobre isso, na repressão a que, em seu julgamento, não obedecerem às ordens do tribunal na campanha. E o que importa não é o direito de escolher o novo presidente da República, um novo representante, mas é o que está proibido aos candidatos e também aos eleitores, o que eles falam, as chamadas fake news na visão do TSE. É estabelecer o que é a verdade e o que não é a verdade, de hoje até o dia 2, que é o dia das eleições. E como alguém é capaz de estabelecer o que é a verdade e o que não é a verdade? Então, é interessante a gente observar isso, que ele vai falar em liberdade e também ele vai falar contra o mau uso da liberdade, algo que é contraditório no discurso de Alexandre de Moraes.